É, falei para a Evelyn, falei assim, vou pregar, daí na hora eu decido que eu vou pregar, né? Mas eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu compartilhei com os adolescentes. Dia 1º de maio foi o dia do diaconato, né? E também é dia do adolescente quadrangular, e nós tivemos um encontro de adolescentes aqui na nossa igreja. E eu preguei para eles naquela tarde. E eu pensando no que pregar para hoje, eu tinha uma outra mensagem também, mas eu creio que ela tem muito a ver com aquilo que Deus tem falado com a gente nesses dias. E eu sei que assim como eu, muitos também, quando começa a ouvir Deus repetindo, as palavras repetindo muito a mesma coisa, já percebeu que tem momentos na igreja que parece que todo mundo prega a mesma coisa. Todo mundo às vezes prega até o mesmo texto, né? E sempre quando isso acontece, me chama muita atenção, porque eu acredito que Deus esteja nos alertando, nos corrigindo, falando: olha, vocês precisam melhorar nisso, e também Deus está nos preparando para algo que Ele vai fazer. Todas as vezes que você ouvir Deus falando repetidamente a mesma coisa, tem esse entendimento. Deus está falando para nos corrigir, mas também Ele está falando porque Ele está nos preparando para aquilo que Ele vai fazer. A palavra vai nos dizer que Deus ele não faz coisa alguma sem que antes ele revele aos seus profetas. Então, tudo que Deus prepara, tudo que Deus deseja fazer e já está no seu coração, na sua mente, já está na sua totalidade diante dele, porque ele não é pego de surpresa, ele sabe de todas as coisas. Tudo que ele já tem pré-determinado, isso ele revela aos seus profetas. Então, quando Deus começa a falar muito sobre um tema, sobre um texto, redobre a sua atenção. Preste atenção no que é que Deus está falando. Talvez, muitas vezes, né, nós estamos no culto, nós entramos e saímos do mesmo jeito, seja por vários fatores, mas a palavra ela sempre tem algo, sempre vai ter uma questão, por mínima que seja, que vai falar ao meu coração. Então nunca tenha a intenção ou a pretensão de dizer: não, hoje a palavra não foi para mim, não, hoje Deus não falou comigo. Né? Se a palavra não se aplicou a você em coisa alguma, há algum problema e não está na palavra. Muitas vezes está no nosso coração. E o tema da mensagem dessa noite é no próximo nível. Fala para quem está do seu lado aí, no próximo nível. Pergunta para ele: você está pronto para o próximo nível? Que ele respondeu: está pronto, não está pronto? Aquele sorriso amarelo. Vamos lá. Deus tem um novo nível para nós, gente. Deus ele tem um novo nível para a sua igreja, e a palavra vai nos dizer que nos últimos dias, e o profeta Abacuque, ele orava sobre isso, ele dizia: Senhor, aviva a tua igreja ao decorrer dos anos, a notifica, a faze-a conhecida. O profeta Joel também disse que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a terra, toda a carne, os jovens profetizariam, os velhos sonhariam, teriam visões, haveria um derramado Espírito, e isso começou lá em Pentecostes, né, em Atos 1:8, quando os discípulos estão reunidos em oração, e o Espírito Santo vem sobre eles, e então Pedro diz: hoje se cumpriu a palavra de Joel, a profecia de Joel, mas desde então e até o dia em que nós não estivermos mais aqui, a igreja não estiver mais aqui, a profecia de Joel está se cumprindo. O Espírito foi derramado em Atos 1:8, mas ele vem sendo derramado ao longo da história da igreja. Nós inauguramos, né? Jesus inaugurou um novo tempo, quando ele sobe aos céus e derrama o seu Espírito, ele inaugura uma nova fase, um novo tempo na história, que é o momento da graça, onde o pecador, por mais vil que seja, ele tem a possibilidade de se aproximar de Deus, de conhecê-lo, de se relacionar com ele, e tudo isso nós fazemos através do Espírito. E através do Espírito também nós somos convidados a viver sempre um próximo nível. Nós nunca vamos estar totalmente plenos, totalmente cheios, totalmente completos diante do Senhor. Nós nunca vamos chegar a essa plenitude estando ainda nessa terra. Muitas vezes, quando a gente vai no velório de alguém, sempre tem aquele que fala assim: olha, esse daí já alcançou a perfeição, porque Deus levou para si. Pensando por essa ótica, muita gente já desistiria de ser melhor, não é verdade? Eu não quero morrer agora. Mas não é isso, não. Nós somos chamados, meus queridos, a contemplar o Senhor dia após dia. E Paulo vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. Então, eu quero que você entenda que há um princípio na palavra de Deus.
Deus, ele criou todas as coisas, ele criou a terra, criou os animais, as árvores frutíferas, criou o homem, colocou o homem lá no jardim e disse ao homem: olha, cresçam, né? Povoem a terra, multipliquem-se, dominem sobre os animais, dê nome a tudo aquilo que foi criado. E assim nós entendemos desde Gênesis, ao longo da história da criação do homem, é que Deus sempre tem uma expectativa de que o homem alcance algo maior. Deus tem uma expectativa a respeito da sua vida. Deus tem uma expectativa a respeito do seu ministério, do seu casamento. Deus tem uma expectativa a respeito do Michel, a respeito de você, para que você sempre esteja avançando para um próximo nível. A própria palavra vai nos dizer que o nosso Deus, ele está trabalhando ainda hoje. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. Deus, ele começou a trabalhar depois da criação do homem. Está lá na Bíblia. Desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Então, depois que Deus criou o homem, um ser que se relaciona com ele, que espera por ele, Deus está trabalhando. Deus está em movimento. E nós também precisamos estar sempre em movimento. Sempre procurando viver um nível maior. Sempre procurando experimentar coisas melhores, experimentar coisas mais que nós não tínhamos noção, não tínhamos o entendimento antigamente. E no próximo nível que eu quero falar com você, eu quero falar sobre 5 características ou 5 coisas que nós precisamos para acessar o próximo nível. Deus tem um novo nível para você, líder de célula. Deus tem um novo nível para você, líder de departamento, para você, homem, para você, mulher, jovem, criança, adolescente. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para acessar o próximo nível que Deus tem para nós temos ouvido nos últimos dias, está lá em 1 Coríntios 13, versículo 11. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 13, versículo 11. O pastor pregou esses dias. Eu preguei no dia 1º com os adolescentes esse tema. O pastor pregou esses dias. No culto dos homens, o pastor Henrique pregou também a mesma coisa. Eu acho que Deus está querendo dizer algo para nós. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, eu pensava como uma criança, como um menino. Sentia e falava como um menino. Quando, porém, cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de uma criança. Para nós entrarmos no próximo nível, meus queridos, nós precisamos deixar de lado as coisas de criança. Deus, ele procura, e Jesus falou, né, sobre as crianças: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E muitos pensam que então eu tenho que ser infantil, e não é isso. Ser como criança é você ter aquela inocência, você ter aquele coração, né, você ter aquela essência, mas não é para você ser infantil. Se nós queremos, como igreja, como líderes de célula, como líderes de departamento, como homem, mulher, enfim, acessar um próximo nível, precisamos deixar as coisas de criança, porque criança, ela briga, ela faz manha, ela faz o que ela quer, ou ela quer fazer apenas aquilo que lhe dá prazer, ela quer apenas, ela é seletiva: isso eu não como, aquilo eu não quero, isso eu não gosto. Nunca nem experimentou, nunca nem sentou para conversar, mas aquele irmão eu não gosto. Não, mas você viu como que é que não cumprimenta ninguém? Outro dia cheguei eu aqui pro culto, bem belo, formoso, cheguei pro culto, não sei o quê, lá no meu cantinho, veio o irmão falar comigo: Michel, quero falar com você. Falei: Pedro, vamos conversar. Ele: cara, me perdoa. Falei: não aconteceu nada, mas eu te perdoo. Ele: me perdoa porque eu não gostava de você. Não te conhecia, mas não gostava de você. Tinha uma empatia, uma empatia, né, com você. Coisa de criança. A gente julga sem conhecer, a gente não gosta, mas nunca experimentei. Nunca comi. Meus queridos, eu não vou bater muito nessa tecla, porque Deus já vem falando aos últimos dias sobre isso. É tempo de amadurecer. É tempo de deixar o mimimi, gente. Eu tenho trabalhado com jovens e com os adolescentes, e sim, eles têm coisas maravilhosas e muito importantes a nos ensinar, e muitas vezes nos ganham em muitos fatores de questão de fome e sede por Deus que muitos velhos não têm mais. Isso é um ponto.
Mas o grande verdade é também que hoje nós temos sim, e eu não estou criticando, estou constatando a realidade, jovens e adolescentes que não sabem lidar com as frustrações, que não sabem lidar com os problemas, que não sabem lidar com o não, que não sabem lidar com a rejeição. E deixa eu dizer uma coisa, não apenas na questão da idade, quando eu digo jovem, adolescente, não apenas na idade física, cronológica, mas há muitos adolescentes espirituais, manhosos, chatos, que não suportam uma correção, que não suporta uma palavra mais dura, que quer passar a vida inteira na aba do irmão mais velho. E sim, o irmão mais velho tem suas responsabilidades, mas você também precisa evoluir. A neurociência vai dizer que o cérebro ele vai estar completamente formado aos 25 anos de idade. Então, até os 25 anos de idade ainda somos adolescentes, segundo a ciência. Mas o fato é que uma pessoa saudável e uma pessoa que tem todas as conexões nervosas, né, que estão funcionando bem, a sinapse cerebral e tudo mais, aos 25 anos de idade, o cérebro dele ou dela vai estar completamente formado. Ou seja, há um momento que você vai ter que amadurecer. Não dá para ser um adolescente espiritual o resto da sua vida. Porque não me ama, não me cumprimenta, não falou comigo, não agradeceu o meu nome. Olha só. Amadurecer, gente. O próximo nível vai exigir de nós maturidade. Porque na maturidade, se o irmão não me cumprimentou, sei lá, aconteceu tantas coisas, não me viu, estava corrido. Eu também não cumprimento tanta gente, porque passei despercebido, estou na correria. Eu já chego na igreja, já fico no modo on, né? Eu vou lá, arrumo aqui, mexo lá, venho no altar, arrumo não sei o quê. Meu jeito de ser. E às vezes dá tempo. Agora, se você for cortar os pulsos toda vez que alguém não te cumprimentou, sinto muito. Mas a tua vida vai ser bem curta. Porque acontece. Não dá para ser adolescente espiritual a vida inteira. Primeira coisa para você ir para um próximo nível, deixe as coisas de criança. Porque do meu jeito. Meu bem, nem a tua vida do seu jeito. Nem o teu filho faz essas coisas do teu jeito. Muito menos o teu marido, a tua esposa. E você acha que na igreja vai ser sempre do seu jeito. Acorda. Você está numa utopia. Você está num devaneio. Ah, porque a igreja tem que me aceitar do jeito que eu sou. Sim, venha como está, mas não permaneça. Seja transformado. Porque todos nós estamos numa metamorfose. Não é porque tem lá o professor da metamorfose que ele já terminou o processo de transformação. Alguns já estão mais avançados, outros estão no começo. Mas todos nós estamos sendo transformados de glória em glória. Então precisamos deixar as coisas de criança e passar a ter maturidade. E a maturidade vai exigir muito de nós. A maturidade vai exigir que você se torne responsável das suas escolhas, das suas palavras, das suas ações. Porque a criança, ela puxa o cabelo do irmão e ela fala que foi outro. Ela dá um tapa e esconde a mão. Ela faz birra e o pai dá o doce que ela quer. Mas na fase adulta, se você se jogar no chão, vai lá você, pai de família, mãe de família, vai lá você, no mercado, comprar o arroz, 5 quilos de arroz e não tem dinheiro. Você joga no chão e fica chorando para você ver o que a gente vai fazer. Não sei se você viu um tempo atrás, no Instagram, um cara lá em Brasília, estava com um Nivus, carro zerinho, saiu da loja. E o cara, não sei porquê, tem alguém filmando, sempre tem alguém filmando. E ele tá, o cara tá lá na varanda filmando, e o carro, ele passou com um carro, parou no semáforo, veio um outro e bateu na traseira dele, mas tipo, um totozinho assim, encostou. Não sei se vocês viram isso. O cara desce do carro, um rapaz, sei lá, uns 30, 35 anos, jovem, aleluia. 30, 35 anos, desce do carro e ele dá o maior peti no meio da rua. Meu carro, acabou com o meu sonho. Não dá. E a gente ri, mas a gente tá rindo de nós mesmos. Para de ser criança no seu casamento, nos seus relacionamentos. É hora de amadurecer. Já está casado há 15, 10, 20, 30 anos e continua brigando pelas mesmas coisas. Continua um rei. Próximo nível precisa de maturidade. Porque é muito lindo uma criança, gente. Bebezinho, maravilhoso. Cadê o da Helena? Cadê o da Tassi, do Diego? Tá ali, ó, dormindo. Lindo, maravilhoso. Mas se não crescer, não está saudável.
Se ficar daquele tamanhozinho a vida toda, tem um problema. Precisa desenvolver. Por mais lindo que seja. Se não estiver crescendo, tem que ir lá no médico, tomar um hormônio do crescimento, fazer um acompanhamento, porque não é natural. Outra coisa para o próximo nível. Desenvolva novas habilidades. 1 Coríntios 9, do 17 ao 23. Eu não vou ler todos os textos, você pode ler depois. Desenvolva novas habilidades. Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: olha, para os judeus eu me fiz judeu. Para os escravos eu me fiz como escravo. Para aqueles que estão sem lei, eu me fiz como alguém que está sem lei, a fim de que, fazendo de tudo para com todos, possa ganhar alguém para Cristo. Paulo não era um cara engessado, enrijecido, duro. Paulo ele era um cara inteligente, estudou com os melhores professores da sua época, um cara formado, um cara com duas nacionalidades, falava dois idiomas, enfim, muito à frente do seu tempo em muitas coisas, viveu coisas tremendas com Deus e ainda assim estava ali desenvolvendo novas habilidades. Você precisa, meu querido e minha querida, e eu também me incluo na palavra, precisamos desenvolver novas habilidades. E eu prego isso aqui há muito tempo. Não dá para a gente continuar, gente, com a mentalidade que tínhamos em 2010. Não dá para continuar fazendo as coisas que fazíamos em 1999. A palavra nós não vamos mudar, a palavra é a mesma, mas os tempos mudaram, as coisas se atualizaram e precisamos sim se fazer muitas vezes de louco para ganhar os loucos. Se fazer daqueles que não estão sem lei, como Paulo diz, mas sem pecar, a fim de que ganhemos eles também. Precisamos desenvolver novas habilidades. Se você quer viver um novo nível lá na sua empresa, aprenda a desenvolver novas habilidades. Não, eu só faço o que me pedem. Eu só faço o que está no meu alcance, porque eu ganho para isso. Meu salário paga até aqui. Ok, mas não reclame de não evoluir. O meu amigo tem uma frase bem interessante, que uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês é porque ela se preparou para ganhar 10 mil reais por mês. Certo ou errado? Certo. Quem se prepara para ganhar 10 mil, ganha 10 mil. Quem se prepara para ganhar 1.500, vai ganhar 1.500. E não pode reclamar. Novas habilidades. Novas habilidades dentro da igreja, gente. As coisas mudaram. As músicas mudaram. O formato mudou. Então, eu não me adapto. Eu faço assim, do jeito que eu aprendi, desse jeito assim. Não funciona. Não casa. Não combina. Aprenda a ser versátil. Aprenda a se colocar em vários ambientes. Eu estou trabalhando com jovens adolescentes. Deus colocou na minha mão, não digo que seja meu chamado principal, mas tudo que vier na minha mão eu farei, né? Vocês sabem o meu pensamento também. Se Deus colocou no coração do pastor, bora, vamos lá. O Senhor me capacita para ir fazendo, mas eu preciso também me adaptar. Tempo atrás falando com a galera ali, não sei o que, TikTok, TikTok, TikTok. Eu não sei mexer em TikTok, gente. Mas o que eu fiz? Baixei TikTok. Porque eu preciso saber como que mexe, como é que faz, o que eles estão falando. Um dia chegou um adolescente aqui na igreja, um jovem adolescente. E aí eu queria pegar o contato dele pra gente manter mensagem, aquela coisa toda. Falei, peguei meu telefone, bem inocente. Qual que é o seu número? E ele me olhou assim com um olhar de julgamento, desprezo. E se eu não fosse maduro, eu tinha chorado. Você vai anotar meu número? Olha o meu QR Code aqui. Vai distraído. Agora o que acontece? Se você pede o meu contato, o meu QR Code aqui. Adaptável. Você chega lá em casa, qual que é a senha da internet? Calma, olha o meu QR Code aqui. Gente, adapte-se. Seja inteligente. Não é porque eu falo com a Maria desse jeito que com a Joana vai ser do mesmo jeito. Não é porque a gente faz de um jeito aqui e funciona que que a outra equipe vai ser do mesmo jeito. Nós precisamos nos adaptar, criar novas habilidades a fim de que o reino de Deus avance. Ah, porque parede preta é do diabo. Que do diabo o quê, irmão? E preconceito com os pretos. Eu já falei aqui que tudo que é preto é do diabo. Vamos parar com isso. A palavra fala assim que se possível for, ele se faz de anjo de luz para enganar os santos. Fica acreditando em tudo que é branco e reluzente, você vê. Tem muita coisa que reluz e não é ouro, gente. Cuidado.
Temos que nos adaptar, desenvolver novas habilidades. Então aprenda a falar, aprenda a orar. Como é que eu aprendo a orar? Orando, falando, ouvindo. Aprenda a pregar. Como é que eu vou aprender a pregar? Ouvindo. Ouço pregações. Eu tenho lá minha playlist de pregadores favoritos. Volte e meia eu estou olhando, estou lendo. Tem mensagem que eu já ouvi 50 mil vezes, porque eu quero entender como que o cara teve aquela ideia que eu nunca tive sobre aquele texto. Esteja disposto a aprender. Louvor é a mesma coisa, diaconia. O diácono. Gente, diácono não é na portaria, não. Não é porteiro de prédio. Fica só ali paradinho. Não, tem tanta coisa que você pode servir. Tanta coisa que você pode desenvolver. Não, eu trabalho com criança. Desenvolva novas habilidades em nome de Jesus. Porque você não é quadrado. A igreja é quadrangular, mas você tem que ser quadrado. Em nome de Jesus. Se mova. Se mova. Pelo amor de Deus. O próximo nível, 2 Timóteo 2, do 3 ao 4, Paulo escreve a Timóteo, e ele diz assim, esteja pronto, segundo o terceiro passo, esteja pronto para novos desafios. Então, encerre as coisas de criança, seja maduro, desenvolva novas habilidades e esteja pronto para novos desafios. Paulo escreve a Timóteo, ele diz o quê? Seja como um bom soldado. 2 Timóteo 2, do 3 ao 4. Entenda de uma vez por todas, e se você ainda não entendeu, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Entenda, por favor, que nós não estamos em um parque de diversões. A igreja não é um parque de diversões. O pastor tem uma mensagem, não sei se está lá no YouTube, faz muito tempo que ele pregou. Acho que o tema da mensagem parece, mas não é, uma coisa assim. Não sei se esse é o tema da mensagem, mas ele falava mais ou menos o que a igreja parece ser, mas não é. Ele fala sobre o shopping, ele fala sobre o clube. Faz muito tempo que ele pregou essa mensagem, deve estar lá no YouTube. Se não tiver, qualquer dia Deus toca no coração dele e prega de novo. E é exatamente isso. Muitas vezes parece que nós estamos todos, sabe, fones felizes, né? Amiguinho, aquela coisa toda, que clima gostoso. E não é. Há os momentos de alegria, de confraternização, de festa, de tudo mais, mas ao mesmo tempo nós estamos celebrando, nós não podemos baixar a guarda. Com um bom soldado. E o soldado, irmão, eu não servi ao exército como alguns aí, mas eu tenho uma longa experiência de filmes de guerra. E aí no filme de guerra, você olha o soldado, e ele vai para a guerra, e é algo lógico, ele vai para a guerra, e ele não se ofende, presta atenção, o soldado não se ofende quando o soldado inimigo atira contra ele. Já imaginou? Você vai para a guerra, e aí o cara que é teu inimigo atira contra você e você fica ofendido. Mas por que atirou contra mim? Não, porque você já espera. É o inimigo mesmo, ele vai acabar em você. Ele quer que você morra. E é normal. Mas, infelizmente, dentro da igreja, muitas vezes, nós sofremos com um fogo amigo. É aquele que deveria estar comigo na trincheira, atirando contra o inimigo, e de repente dá um tiro no meu pé. De repente, me atinge. Como um bom soldado. Não é a parte mais legal da igreja, o que não te contam. Isso a Globo não mostra. Mas acontece. Acontece dentro da igreja, de às vezes o irmão está um pouquinho confuso, o inimigo está trabalhando na mente, no coração, e de repente ele te dá um tiro sem querer. Mas como um bom soldado, nós precisamos permanecer. Porque não somos soldados do exército do Eduardo Castilhos. Não somos os soldados do exército do fulano do Beltrano. A Lúcia não é líder de uma rebelião, eu acredito. Embora se elas quiserem dominar a igreja, elas dominam, mas não, em nome de Jesus. Nós, lá na Play, não estamos criando um reduto de rebeldes. Eu não tenho soldados que trabalham comigo, eu não tenho ninguém aqui tem soldados para si. Mas todos nós devemos ser bons soldados de Cristo. Não é à toa e nem por uma simples forma de expressão, uma linguagem bonita que Paulo mesmo escreve e diz, olha, estejam revestidos de toda a armadura, porque nós estamos em um campo de guerra. E se você quer acessar e viver o próximo nível, entenda que você está vivendo em guerra.
dia após dia, porque eu, você, nós dormimos, nós descansamos, nós nos cansamos, mas o nosso inimigo, a palavra diz que ele está ao nosso derredor, como um leão. E o leão, não sei se você sabe, mas eu já assisti bastante documentários, eu gosto bastante disso, e o leão, ele caça por emboscada. Lá na savana, ele vem, né, com a sua pelagem, camuflado no meio do mato ali, daquela relva, daquela selva, até ele estar bem perto da sua presa, e aí sim ele ataca. E o nosso inimigo, ele se usa dos mesmos princípios. A gente sempre fala lá no encontro com Deus, né? Agora você vai voltar do encontro com Deus, cheio de Deus, isso, aquilo. Primeira semana, off. Parece que o inimigo foi vencido. Ah, mas agora não, agora o inimigo não vai vir contra mim. Aí passa uma semana, passa duas, passa três, e de repente, ele está lá te esperando. Nós estamos em um campo de batalha. Se passar um mendigo lá na rua, imagina uma cena, você está lá no centro de Araucária, passa um morador de rua e fala que você é feio. O que você vai fazer? Eu morri, eu acho. É feio é você, cara. Tá louco? Eu não vou me ofender, porque eu não conheço, é um louco. Eu tava trabalhando um dia. Ó, cada coisa que acontece comigo, né, gente? Eu trabalhando, e aí veio um louco. Eu já contei essa história pra vocês também. Veio um louquinho lá, drogadinho, tadinho. Que pegou uma pedra pra tacar em mim, né? Do nada, assim. Eu tenho essas coisas. Aí eu peguei uma pedra também. Falei, cara, você é louco, você tá meio louco, né? Noiado aí, vai dar uma pedrada. Mas eu não tô, cara. Eu não vou errar. Mas é um louquinho da rua, você não dá bola. Agora vai lá o teu líder de célula e fala pra você, você é feio. Claro que o feio é ilustrativo, né, irmão? Ele fala, você é ridículo. Você é isso, você é aquilo. Com quem você vai se ofender? Com um morador de rua ou com alguém que é próximo de você? Quem é próximo de você, não é verdade? O inimigo vai usar pessoas do seu lado. Sabe quem que muitas vezes vai usar que ele pode usar para te ofender? Teu pai, tua mãe, tua esposa, teu esposo, teu amigo. Uma palavra mal colocada numa conversa fora de contexto. Porque nós estamos em guerra. Nós estamos em um campo de batalha. E o nosso inimigo, ele não sofre de ansiedade como nós. Ele não sofre de síndrome do pânico. Ele não fica deprimido porque, não, agora tem que ir para a igreja. Droga. Perdi. Não. A estratégia de Satanás, meus irmãos, em muitas coisas hoje em dia mudou. Antigamente, a pessoa pecava, isso muito tempo atrás, há uns muitos anos atrás, mas talvez eu não que eu seja dessa época, mas me contaram que era assim. Mas a pessoa ela pecava, e em alguns casos, dependendo do que fosse, dependendo da denominação da igreja, essa pessoa ela podia ser até excluída da igreja. Quantos sabem disso? Já ouviram essas histórias? E não vamos entrar no mérito, se está certo, se está errado, não é isso que eu estou discutindo. Mas aí não, foi muito difícil, como que pode excluir? A igreja não tem poder para isso, realmente. E as pessoas, entretanto, tinham muito medo de pecar, de tropeçar, de cair. Era quase que um terrorismo, ok? Mas havia um temor, havia uma sensação de que eu não posso, eu tenho que me cuidar ao máximo, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Hoje, entretanto, todavia, nós não expulsamos mais ninguém da igreja, glória a Deus, porque não temos poder para isso. Quem somos nós? Nem na ceia, nós não negamos a ceia para ninguém, desde que a pessoa entenda o que significa aquilo, e se ela quiser participar, ela vai ser julgada por suas ações. Nós não excluímos mais ninguém. Porém, entretanto, todavia, hoje nós temos pessoas que estão excluídas do corpo dentro da igreja. Não porque o pastor, não porque o líder, não porque ninguém falou, ó, você agora não faz parte do corpo, mas porque Satanás antigamente, ele se levantava, ele destruía, e ele expunha as pessoas à vergonha, ao desprezo, e isso gerou muitos problemas, mas hoje ele trabalha em silêncio. Satanás não quer mais tirar ninguém da igreja. O diabo não quer que você deixe de vir ao culto. Ele não quer que você deixe de vir à igreja melhor. Para o diabo você vir para a igreja ou não vir, mas é melhor que você vá. Mas a estratégia do diabo hoje é que você venha à igreja, mas não preste um culto a Deus.
Entendeu a diferença? Porque eu posso estar aqui de domingo a domingo e nenhum desses dias prestar um culto racional a Deus. Entenda que nós estamos em um campo de batalha. Ah, não quero mais ser crente, Michel. Me contaram isso depois que eu me batizei. Fale isso, Hélio e o André, né, meus primos. E eles falaram, vamos me batizar. Eu falei, vocês têm certeza? No último momento aqui, antes deles lá para trás fazer o estudo com a Anne, preparação para o batismo, eu falei, vocês têm certeza? Vocês querem dar de vocês? Nós temos. Não vai ser fácil. Vocês estão entrando num campo de batalha. E você e eu, nós estamos em um campo de batalha. E para nós acessarmos um próximo nível, gente, nós precisamos estar prontos para os desafios que virão pela frente. Eu comecei a ir para a igreja e perdi o emprego. Continua. Eu comecei a ir para a igreja e meu marido me deixou. Continua, meu bem. Eu comecei a ir para a igreja e parece que agora minha vida era toda em ordem, as finanças mudou, acabou com tudo, meu emprego, meu casamento. É o pessoal do ITQ, né? O pessoal do ITQ é uma benção. A gente começa a fazer ITQ, né, Lúcia? Meu Jesus, é tanta coisa que acontece. Continua. Porque você não foi chamado a um parque de diversões. Lá na glória não haverá dor, não haverá pranto, ranger de dentes, lá não haverá tristeza. Mas nessa terra há um pouco do cálice de Jesus que devemos participar. Sofre comigo as minhas aflições, disse Paulo. Jesus diz que aquele que não tem parte comigo, que não participa dos meus sofrimentos, também não participará da minha glória. E para nós orarmos nessa noite, tem mais dois ainda, mas não posso entrar neles profundamente. Mas o quarto ponto, aprenda, ensine e conclua a missão. Aprenda. Quanto mais rápido você aprender, menos você sofre. A vida cristã é paulada. Você levanta e caminha, e de vez em quando Deus manda um oásis no deserto, você toma água, tem uma sombra, você descansa, mas daqui a pouco levanta e caminha de novo. Lembra do povo que saiu do Egito lá com Moisés? Vinha a nuvem, caminhava com eles caminhavam. De repente a nuvem parava, eles paravam, montavam acampamento. De repente a nuvem levantava e continuava caminhando. Então, é hora de caminhar. E não mudou. É a mesma coisa. Quanto mais rápido você aprender que as coisas não vão mudar o teu bel prazer. Ah, mas eu não concordo com a visão. Não, glória a Deus. Não vamos deixar de ser irmão, mas aqui na Igreja Costeira a visão é essa. Trabalhamos assim. Ah, porque eu não concordo com a Bíblia, irmão. Tua opinião, mas nós pregamos a Bíblia. E se você não gosta, procura uma igreja com coaching. Nós não somos coaching, gente. Nós é pastor. É diferente o negócio, a pegada é outra. Ah, mas eu não gosto do discipulado. Tem que aprender a gostar. Quanto mais rápido você aprende, menos você sofre. E depois, ensine. Porque eu quero aprender, eu vou para o trilho do crescimento, eu vou para o ITQ, eu vou não sei para quê. Olha, vai ter conferência, vamos para conferência. Ah, vai ter Avante, vamos para Avante. Ah, vai ter não sei, vamos também. Ah, mas vamos, não tem problema. Eu nem falei o que é, mas vamos embora. Você quer aprender, mas você também tem que ensinar as pessoas. Ensina as pessoas. Se quiser aprender, bom para ele, mas se não quiser, a minha parte eu fiz. De vez em quando a gente está aqui nos ensaios do louvor, isso, aquilo. Ele fala, já vou fazer diferente, vou fazer de outra forma, isso, aquilo. Se me ouvir, ouviu, se não ouviu, não ouviu também. E a minha parte eu fiz. Vamos fazer melhor, gente. Vamos passar de novo essa música. Vamos mudar o tom. Vamos. Minha parte eu fiz. Aprenda, ensine e, pelo amor de Deus, conclua aquilo que Deus te deu para fazer. Nós estávamos sexta-feira na casa do pastor, reunião com os líderes e pastores, ele leu 2 Timóteo 4,6. Que Paulo fala a Timóteo também o quê? Viva, né? A vida é como de um evangelista e cumpra o seu ministério. Conclua aquilo que Deus te deu para fazer. Começa a faculdade e não termina. Começa o casamento, não deu boa, quero outra. Continua a mesma coisa, gente, porque o problema não é a outra, é você. Ai, começa tanta coisa e não termina. Deve ir para a igreja e quer continuar do mesmo jeito. Conclua o que você começou. Começa a escola, trilho do crescimento. Ai, 14 semanas. Meu Deus do céu. Vai até o fim. Meus alunos do ano passado, né, do nosso panorama bíblico do Antigo Testamento, a gente ficou um ano tendo aula. Um ano. E eles não faltavam.
conclua, vai até o fim. E por último, vá até o fim. Paulo encerra seu ministério em 2 Timóteo 4, 6 e 8. Ele diz, olha, acabei a carreira, guardei a fé, encerrei, fui fiel até o fim. Muitos se preocupam em começar. Começam bem, animados, bora para a igreja, vamos para a célula, vamos discipular, vamos fazer treino do crescimento, e vamos, e vamos, e vamos. E já não foi. Mais importante do que começar bem é terminar bem. Porque lá no dia que você estiver no seu paletó de madeira, as pessoas não vão dizer, nossa, como ele começou tantas coisas. Já viu alguém na beira do caixão falando, nossa, começava tanta coisa, não acabava nada. As pessoas não falam isso, embora pense. As pessoas dizem, nossa, fazia tanta coisa, né? Era tão bom em vida. Morreu sorrindo, tá até bonito no caixão. Há um livro lá no céu, gente. O pessoal do louvor pode vir, por favor. Há um livro lá no céu. E não é o livro das coisas que eu queria ter feito. Tem um livro lá no céu e não é o livro das coisas que eu deveria ter feito e não fiz. A palavra diz que há um livro no céu. E esse livro é o livro das obras. Daquilo que nós começamos e fomos até o fim. É muito legal que Jesus mesmo fala que aquele que for até o fim vai receber a coroa da vida. Evangelho não é para criança. Não é para qualquer um. Ou melhor, evangelho é para todos. Todos são chamados, muitos são chamados, e poucos os escolhidos. O evangelho é para todos aqueles que quiserem tomar a sua cruz e seguir Jesus. No próximo nível, gente, há muita coisa que a gente tem que melhorar. Muita coisa. Tem tanta coisa que eu podia falar aqui. Mas eu sei que no próximo nível há também conforto, há também alegria, há também satisfação. Porque se o pastor está aqui, os pastores estão aqui, os líderes estão aqui, se a gente começar a falar assim, como está lá na tua célula? Mas não, conta só a parte ruim. Nossa, nós ia ter tanta coisa para falar. Eu vou falar por mim, né? Ser sincero. A gente fez um retiro ano passado, esse ano dos jovens, adolescentes, carnaval, estresse, aquela coisa toda para resolver. Meu Deus do céu, onde que me fez, Jesus? Onde o pastor Eduardo me colocou? Exausto, cansado. Terminou o retiro. Segunda-feira o Rodrigo já passou por isso, pastora Anne, Catiele, pastora Luz também, acho que já passou por isso. Terminando o retiro, pastor Eduardo já passou por isso, a Liz. Finalizando o retiro. Meu Deus, obrigado. Valeu a pena, Senhor. Ano que vem vai ter retiro de novo. Sabe por quê? Tem sofrimento, irmão. Tem tanta coisa que a gente... As angústias do ministério tem, é real, existe. A gente sente no corpo, sente na alma, sente no espírito. Mas depois que para, fala, não, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. No próximo nível, tem satisfação e tem alegria para aquele que é fiel até o fim. Fica de pé em nome de Jesus.